Carta de Tiago. Tiago 1. Da parte de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos do povo de Deus, dispersas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações, pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. Procurem ser perseverantes até ao fim, para chegarem a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. Se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus, que a dá a todos de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. Mas aquele que pede, deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como as ondas do mar levadas pelo vento. Esse nem pense que há de conseguir alguma coisa do Senhor, pois é um indeciso e pouco seguro em tudo o que faz. Aquele irmão que for de condição humilde deve sentir-se orgulhoso por Deus o engrandecer, e o que for rico deve sentir-se orgulhoso por Deus o humilhar, pois sabe que a sua vida é breve como a flor do campo. Quando o sol se levanta e vem o calor, seca a planta, a sua flor murcha e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também o rico há de murchar na sua ambição de riquezas. Feliz daquele que resiste às tentações, porque, depois de ter sido provado, recebe como prémio a vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Mas quando alguém for tentado, não diga: foi Deus que me mandou esta tentação, porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo-o e desviando-o do caminho certo. Deste modo, o mau desejo gera o pecado, e o pecado, como consequência final, produz a morte. Não se deixem enganar, meus queridos irmãos. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Nele não há mudança nem sombra alguma. Pela sua própria decisão, trouxe-nos à luz da vida por meio da sua palavra de verdade, para sermos os primeiros frutos do seu mundo novo. Gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Pois quem se irrita não faz a vontade de Deus. Por isso, ponham de lado toda a espécie de impureza e qualquer arresto de maldade, e recebam com humildade a semente da palavra de Deus, que tem poder para vos salvar a vida. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai ver ao espelho. Vê a sua cara, mas mal se volta, esquece-se logo de como era. Pelo contrário, aquele que presta atenção à verdadeira lei, a da liberdade, e que continua a fazer caso dela, não é como um simples ouvinte que se esquece logo. É alguém que ouve e pratica. E assim é que ele encontrará a felicidade. Se alguém acha que é uma pessoa muito religiosa, mas não domina a sua língua, está completamente enganado. A sua religião é inútil. A pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Tiago 2. Meus irmãos, pela fé que têm em Jesus Cristo, nosso glorioso Senhor, não tratem as pessoas com medidas diferentes. Imaginem, por exemplo, que entram 2 homens na vossa sinagoga, um com anéis de ouro e ricamente vestido, e outro pobre e muito mal vestido. Dirigem-se ao que vem ricamente vestido e dizem-lhe: senta-te aqui, no lugar de honra. Depois dizem ao pobre: tu, fica aí de pé, ou senta-te no chão junto ao meu estrado. Não veem que desta maneira estão a fazer diferenças entre pessoas e a julgá-las por critérios errados? Ouçam bem, meus queridos irmãos. Como sabem, Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo
para lhes dar a riqueza da fé e os fazer herdeiros do reino que ele prometeu a quem o ama. No entanto, desprezam os pobres. Mas não são porventura os ricos que vos oprimem e que vos levam a tribunal? Não são eles que blasfemam contra o maravilhoso nome que foi invocado em vosso benefício? Portanto, procedem bem se cumprirem o mandamento fundamental do reino, que está na Escritura. Amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Mas se fazem diferenças entre as pessoas, isso é pecado, e a lei de Deus condena-vos como transgressores. Pois aquele que cumpre os mandamentos da lei, mas despreza um só deles, é como se os tivesse desprezado a todos. Deus que disse: não cometerás adultério. Também disse: não matarás. Se matares alguém, ainda que não cometas adultério, tornas-te transgressor da lei. Portanto, devem falar e viver como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Será julgado sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. No dia do juízo, a misericórdia é que vence. Que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se a não põe em prática? Será que essa fé lhe trará a salvação? Imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer, cada dia. Poderão dizer-lhes: vão em paz, hão de encontrar com que se aquecer e matar a fome. Mas se não lhes dão aquilo de que eles precisam, de que valem essas boas palavras? Do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Mas alguém poderá ainda dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Então mostra-me lá se a tua fé é verdadeira sem obras, que eu mostro-te pelas obras a fé que tenho. Tu acreditas que há um só Deus. Muito bem. Os espíritos maus também acreditam e até tremem. Ó homem insensato, queres ver como a fé sem obras é inútil? Não foi o nosso antepassado Abraão justificado pelas obras ao oferecer o seu filho Isaque em sacrifício? Deves ver então que a sua fé foi acompanhada pelas obras e que foi por elas que a fé se manifestou. Assim se cumpriu a passagem da Sagrada Escritura que diz: Abraão teve fé em Deus e por isso foi considerado justo. E foi chamado amigo de Deus. Vejam, portanto, que é pelas obras que cada um é justificado e não somente pela fé. Lembram-se do exemplo da prostituta Raabe, que recebeu os enviados do povo de Israel e lhes indicou outro caminho para fugirem? Não foi pelas obras que ela foi justificada? Como um corpo sem espírito está morto, também a fé, sem obras, está morta. Tiago 3. Meus irmãos, são poucos os que devem ser mestres. Saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Todos cometemos muitos erros. E se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Se pomos freios na boca dos cavalos, é para os dominar, e assim controlamos todos os seus movimentos. Olhem para os navios. Podem ser muito grandes e impelidos por grandes ventos, mas são manobrados por um leme bem pequeno, e o piloto dá-lhes o rumo que quer. Também a língua é uma pequena parte do corpo, mas é capaz de se orgulhar de grandes coisas. Reparem como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta, pois a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. Sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda com o seu fogo infernal. Qualquer espécie de animais selvagens e aves, répteis ou peixes pode ser domesticada. De facto, têm-se domesticado animais de todas as espécies. Mas a língua, ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Da mesma boca
saem palavras de bênção e de maldição. Meus irmãos, isto não devia ser assim. Será que uma fonte pode deitar pela mesma bica água doce e água amarga? Como é possível, meus irmãos, que uma figueira dê azeitonas ou que uma videira dê figos? Uma nascente de água salgada nunca pode dar água doce. Há no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente? Então que mostre, com o seu bom procedimento, obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos, nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Pelo contrário, é terrena e mundana, vem do demónio. Onde existem ciúme e inveja, aparecem a desordem e toda a espécie de maldades. Mas a sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, pura, pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia e boas ações. Não faz distinção de pessoas e não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. Tiago 4. De onde vêm as guerras e as lutas que experimentam? Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem, porque não o pedem a Deus. Se pedem e não recebem, é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. Gente infiel, não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame a Ele somente. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele, está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. E se pretendes julgar a lei, já não a estás a cumprir, mas fazes-te juiz dela. E só há um que tem poder para dar leis e para julgar, aquele que tem poder para salvar ou condenar. Mas tu quem és para julgares o teu semelhante? Há por aí quem diga: hoje ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos bom dinheiro. Mas nem sequer sabem o que vos vai acontecer amanhã. Não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. O que deviam dizer era: se Deus quiser, ainda estaremos vivos e poderemos fazer isto ou aquilo. Mas não. A vossa arrogância leva-vos ao orgulho. Porém, esse género de orgulho nunca é bom. Portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer pecado. Tiago 5. Aos ricos eu digo: chorem em altos brados pelas desgraças que vos vão acontecer. A vossa riqueza está podre e as vossas roupas estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se
E isso há de ser a prova do vosso engano, e há de ser como o fogo que devora a vossa carne, pois amontoaram riquezas nos últimos dias. Não pagaram o salário aos trabalhadores que ceifavam as vossas searas? O seu salário roubado protesta contra vós, e os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Passaram a vida no luxo e nos prazeres. O que fizeram foi engordar como animais para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, que não é capaz de vos resistir. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Sejam também pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros, para não serem julgados por Deus. Olhem que o juiz está à porta. Siga o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveraram. Já vos falaram da perseverança de Jó e conhecem também a recompensa que o Senhor por fim lhe deu. De facto, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sobretudo, irmãos, não façam juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Digam sim, quando for sim, e não, quando for não. De outro modo ficarão sujeitos ao juízo de Deus. Quando algum dos vossos estiver em sofrimento, recorra à oração. Quando estiver contente, cante louvores a Deus. E quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja para orarem por ele, derramando o óleo sobre ele, em nome do Senhor. Esta oração, feita com fé, dará a saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Elias, que era um ser humano como nós, pediu a Deus que não chovesse e durante 3 anos e meio não voltou a chover. Depois, pediu de novo a Deus, a chuva tornou a cair e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar do caminho da verdade e alguém o trouxer de novo, lembrem-se disto. Aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão de muitos pecados.